diferença entre corrigir o raciocínio equivocado de uma pessoa em tratamento a respeito de sua infância e de sua vida e, classicamente, tratar os seus sentimentos? E aí que vocês responderam, meninas. Vai, Beth, vamos lá. Eu coloquei assim: tratar os sentimentos sempre foi a técnica utilizada há séculos nos consultórios. Aliás, eu fiz bastante, viu? Fiz bastante terapia, fui em vários psicólogos, mas bom. Aí, então, tratar os sentimentos sempre foi a técnica utilizada há séculos nos consultórios. Além de demorar muito, sendo necessárias várias sessões para conseguirmos minimizar os sentimentos que a gente traz no coração, conseguir perdoar os algozes, essas técnicas são ineficazes, na verdade, na essência, porque não trata a raiz do problema. Afinal, utilizamos uma visão superficial para a leitura da nossa infância e da vida que cocriamos, pois a vemos apenas pela visão persona. A visão persona é uma ilusão que criamos a nosso respeito, e a sua versão, a sua interpretação de sua história é, então, a ilusão da ilusão. Essa versão da nossa infância e da nossa vida atual é a que acreditamos e ela reflete-se em nossos sentimentos. Quando vamos realizar um tratamento psicoterápico, é essa versão da história que contamos para o nosso terapeuta, ou seja, a versão persona, a versão do nosso ego. Contudo, a versão verdadeira e a versão que trata a raiz do problema é a versão do nosso espírito, que relata uma história bem mais profunda, bem mais antiga, a verdadeira, aquela que tem a reencarnação na história e que se esconde e que se escondia por trás do que chamamos de as ilusões dos rótulos das cascas. No mundo espiritual, quando lá estamos, vamos nos descascando, deixando ser a esposa, a filha, a mãe e o que vai surgindo. Uma essência, uma estrutura energética. Na verdade, quando a gente está na versão espírito, a gente consegue realmente ver a estrutura da pessoa, né? Que é o nosso aspecto verdadeiro. Acho que é isso, né? Muito bem. Sabe o que eu prestei atenção? Como eu já tinha lido, já tinha estudado sobre isso, mas toda vez que a gente vai reestudar, daí vem outras coisas, outras ideias na cabeça. E também eu reli o texto tudo de novo. Eu já tinha reli de novo agora para a aula de hoje, né? Na hora que eu vou escrevendo, vai vindo outras ideias também na cabeça, né, Márcio? E aí dá vontade até de ter um outro caderno do lado para escrever as ideias que vem vindo, né? É muito legal. Muito bem. E a Eliana respondeu? Oi, Márcio. Eu respondi sim. Beth, agradeço pela ótima informação que você passou, bastante esclarecedora, viu, Beth? E você traz um conteúdo que eu, infelizmente, não tive a oportunidade de vivenciar como você vivenciou, que foi essas outras terapias, né? Para poder comparar com bastante profundidade. Agradeço muito mesmo. Agradeço. Dá até para entender mais algumas coisas. Obrigada. Eu que agradeço. Isso aqui é tudo de bom. E eu sou daquelas assim, eu estou fazendo de novo, mas aí depois eu quero fazer mais, porque tem muita coisa, sabe? Tem muita coisa. E eu acho que isso tem a ver, é a raiz. Não adianta a gente curar os sentimentos superficiais. A gente tem que ir na raiz do problema. Por que eu tenho medo? Mas por que esse medo que é um medo pavor, né? Eu fiz várias consultas em psicólogos, né? A respeito de uns medos que desde pequena eu tenho e que nada explicava, pelo menos dessa vida, nada justificava. Aí eu fui tentando buscar, né? E fui atrás de profissionais. Aí eu só me encontrei mesmo e falei, puxa, isso faz sentido. Foi nessa psicoterapia reencarnacionista. E que tem a ver com isso, que não adianta a gente curar... tudo bem, adianta a gente curar os sentimentos, mas como você vai curar o sentimento? Mudando o raciocínio, o jeito de pensar.
porque a gente traz aquela tal da personalidade congênita, como eu era, eu estou trazendo para essa, e aí eu tenho que modificar e melhorar essa personalidade, esse jeito de pensar, essas minhas... mudar o raciocínio, que aí muda o sentimento, cura um monte de coisa, fobia, medo, um monte de coisa. Acho que é isso. Bom, é isso, né, Márcio? Isso mesmo. E aí, Eliana, o que tu respondeu? O que eu respondi? Eu pensei, corrigir o raciocínio equivocado é a única forma da pessoa assumir a responsabilidade da cocriação da própria infância e da rota que tomou na vida. E assim ajudá-la a entender os motivos de tal escolha. Né? Tratar os sentimentos fará com que a pessoa dê novo significado. Quando a pessoa trata só os sentimentos, faz com que a pessoa dê novo significado aos fatos vividos, mas pode ser que apareça só e somente só o perdão, indicando que a pessoa ainda acha que os outros lhe fizeram mal, mas como ela é mais evoluída, consegue perdoar seus algozes, não deixando de ser vítima, mas uma vítima remida, como se fosse uma remissão. Mas o vitimismo continua, mas só que abafado. Não ocorre uma reforma íntima. E o nosso tratamento, né, na terapia reencarnacionista, é um tratamento que nos tira da ilusão dos egos e das cascas. Foi isso que eu entendi, Márcio. Muito bem, meninas. Então, resumindo, a PR, além de tratar a versão persona, ela trata principalmente a versão espírito. Ela trata a versão espírito e a versão persona também, sendo que a maioria das terapias que a gente conhece só trata a versão persona, que é mudança de sentimento. Então, a mudança de raciocínio é a base de tudo. Você mudando o raciocínio, muda-se os pensamentos, consequentemente, mudam-se os sentimentos e as emoções. Então, não adianta mudar pensamento e sentimentos se o raciocínio continua o mesmo. Dá um exemplo assim, bem numa metáfora, tá? Vamos supor que começa a chover e tem uma goteira bem no meio da sala. Começa a ter a goteira e você coloca um balde para esvaziar essa goteira, certo? Enche o balde, esvazia o balde para tentar suprir a goteira. Mas qual que seria a gente ir na origem desse problema? É a gente corrigir o telhado que está quebrado ou uma infiltração no teto, certo? Então, mudança de pensamento é a mesma coisa que você pegar o balde, encher a goteira, né? Que tá a goteira caindo, e esvaziar esse balde. Isso é mudança de pensamento. Mudança de raciocínio é você ir na origem do problema. Você corrige o teto que está infiltrado ou o telhado que está quebrado. Isso seria a mudança de raciocínio. E aí, meninas, ficou claro então? O que é a gente tratar a versão espírito? É você mudar o raciocínio. Então, tem uma hierarquia. Raciocínio, pensamento, sentimento e emoção. Mudando-se o raciocínio, muda-se os pensamentos, sentimentos e emoções, consequentemente. Perfeito. Podemos ir para a segunda, então? Diga, Beth. Raciocínio primeiro, depois o que você falou? Depois embaixo vem os pensamentos. Depois vem os sentimentos. E aí vem as emoções. É uma hierarquia, percebeu? Como se fosse uma pirâmide. Então, não adianta nada você mudar o que está embaixo se a base continua a mesma. Entendi. Mas, ô Márcio, trocando uma ideia aqui com você, eu acho bacana essa forma da gente falar de mudar o raciocínio. Só que aí eu fico também aqui pensando assim, como que eu vou mudar meu raciocínio? Aí eu fiz um paralelo, não sei se está correto, por isso que eu estou perguntando. Por exemplo, fazendo um paralelo com Cristo, né? Quando ele foi pregado lá na cruz, ao invés dele ficar com raiva daquelas pessoas que estavam machucando ele, né? Pregando, estava doendo. Ao invés dele ficar com raiva e mandar sei lá, putz, que raiva que eu tenho de vocês, olha o que vocês estão fazendo, tá doendo, me tira daqui. Ele não fez nada disso, coisa que eu faria, né? Ele simplesmente falou, nossa, pai, perdoai-vos, porque eles não sabem o que fazem. E aí, só depois de muito estudo, e até estudando isso aqui também, eu fico pensando, nossa, mas por que
ele vai falar, pai, perdoai-vos, porque eles não sabem o que fazem. Porque, na verdade, quem fez, existe a lei do retorno, né? Então, que o pai tenha compaixão dessas pessoas, não é isso? Então, aí, isso é uma forma de mudar o raciocínio, não é isso? Bom, Jesus Cristo foi um ser humano mais perfeito que passou por entre nós aqui, certo? Então, o ego dele era um ego ancião, a maioria das vezes. Uhum. É um ego muito evoluído. Então, como a gente faz para mudar o raciocínio? Não tem aquela frase, pensar, sentir e agir? Vamos mudar essa ordem, muda essa ordem. É sentir, depois pensar e depois agir. Ao invés de pensar e sentir primeiro, vamos mudar, sentir e pensar depois. Tá. E aí tá uma atitude. Isso é a gente colocar o espírito no comando. Você sentindo primeiro e depois pensando. Por quê? Porque é o espírito tomando a posse da situação e depois a gente leva pro ego, que é o pensamento. Tá. O ego tem que entrar na jogada, né? A gente está encarnado. E dessa forma a gente consegue acessar os níveis superiores do nosso ego. Sentindo primeiro e depois pensando. Uhum. E normalmente, quando a gente põe a versão persona, a gente primeiro pensa e depois a gente sente, então? Geralmente, sim. A gente pensa primeiro para depois sentir, né? Vamos fazer o contrário. Aí, fazendo o contrário, o espírito entra no comando. Essa é uma boa dica. Tá. Uma sugestão simples e eficiente. Pode experimentar no seu dia a dia aí de vocês. Tá. Gostei dessa. Obrigada, Márcio.